Olá, pessoal, bom dia. Seja muito bem-vindo ao canal podcast 100% no Alvo. Hoje, né, nós atrasamos um pouquinho porque teve queda de energia aqui no estúdio e nós ficamos um tempo sem energia. Então, em razão disso, o episódio está começando mais tarde um pouquinho, né? Estava previsto para 9h30, né? Agora são 10 horas, então teve 30 minutos aí de interrupção. Mas sejam todos bem-vindos, né? É um prazer ter vocês conosco aqui. E o canal Podcast 100% no Alvo é um canal de informação, de transmissão de conhecimentos, né? E também é um canal que é a casa de vocês, a casa da prevenção. Hoje aqui eu tenho convidados ilustres, né? Meus amigos, colegas e companheiros de missão aí de muitos anos, né? É um prazer tê-los aqui comigo. É uma satisfação muito grande, né, ter vocês aqui comigo. A gente tem muita história para contar, né? E o assunto hoje especificamente é sobre a segurança do trabalho, né? O cenário atual, né? Como está hoje, como foi ontem e como será amanhã, né? Então, a essência do nosso bate-papo hoje é isso. Antes de apresentar os nossos convidados, eu gostaria de pedir para vocês, né, que se inscreva no canal, dê seu like, faça seu comentário, tá? É muito importante a interação de vocês no 100% no alvo. E comente também, né? Comente com um amigo, com um colega, né? Divulgue o 100% no alvo. Bom, mais uma vez, muito obrigado por estarem aqui. Tá um prazer imenso, uma alegria, uma satisfação grande estar com vocês aqui, porque, né, como eu disse agora há pouco, nós temos muitas histórias para contar juntos, né? Muitos trabalhos, né? E os três convidados aqui são especialistas em ensinar, transmitir, né, e aprender sempre na questão da prevenção, porque a gente só ensina e só transmite aquilo que realmente a gente conhece. E os três aqui são especialistas nisso, né? Então, além de ser meus amigos pessoais, né, eh, são especialistas no assunto e é um prazer ter vocês conosco aqui. Estou hoje aqui com o Heitor Silva, né? Heitor Carlos Silva, Luciano Maiori, Samuel, né? Meu amigo de muito tempo também, né? Eu acho que nem sei quem que é. Juntando todo mundo aqui dá 100 anos de amizade, né? Ou mais. Então é um prazer ter vocês aqui. E eu gostaria, né, que cada um se apresentasse, né? Heitor Carlos Silva, empresário especialista em segurança do trabalho, Samuel Alves Silva, advogado e educador, né? Eu resumi, viu, gente? Estou resumindo aqui o currículo do pessoal. Luciano Maior, engenheiro ambiental e de segurança do trabalho. Então, eu gostaria que o Heitor, né, iniciasse, se apresentasse ao nosso público, falasse um pouquinho de você, Heitor. Meu nome é, como o Douglas já falou, né? Heitor. Dei aula no Senac também há um tempo. Hoje eu trabalho mais na área de consultoria em empresas. Eu tenho uma empresa nessa área lá na cidade de Guapiaçu, e aí a gente atende vários empresários aí de vários ramos de atividades, tanto locais, ali da nossa base, como também fora, né, conforme a necessidade. Basicamente, acho que é isso, né? Tem mais um ponto, você é o nosso apoiador do podcast, Sim, 100% no e alvo. aí fazia um tempo que a gente não se via, que eu não vi o Douglas, né? E aí o destino nos fez encontrar e ele contou da história do podcast e tudo mais. Eu achei muito bacana, porque é um canal que leva informação só não da parte de segurança, mas várias coisas aí. E a gente acabou se tornando um parceiro também aí, comercial, Douglas, que fala? Comercial, né? Um apoiador Um mesmo. apoiador aí, né? Porque a gente gosta muito da área, vive da área. Eu acho muito importante esse canal. Então, eu gostaria que quem estivesse ouvindo que pudesse também levar essa informação e ajudar a gente aqui no que for necessário. O Luciano Maiode, né, Luciano? Bom, comecei na área, né, já trajetória ali como técnico de segurança. Depois entrei para a educação, né, o Douglas que me arrastou para ensinar. Então, na segurança do trabalho, eu já estou há 25 anos. Na educação, né, nos profissionais de segurança já há 22. E aí, como técnico e depois como, né, agora como engenheiro de segurança, engenheiro ambiental, engenheiro de segurança.
Então, a trajetória aí, a gente sempre aprendendo, ensinando, né? Às vezes, na verdade, aprende mais do que ensina. Bastante tempo aí junto com o Douglas, né? Na educação, o Samuel, o Heitor também, né? Na verdade, veio de lá, né? Veio de lá o quarteto O fantástico. nascimento dos ninjas, né? Então, hoje a gente está como engenheiro de segurança, né? Em vários segmentos aí, construção civil, moveleira, indústria de alimentos, né? E hoje na área da saúde. Samuel Alves Silva. Somos nós, né? De novo aqui para encher a paciência. Hoje do pessoal, você vai ter que recapitular a sua apresentação. Meu Deus do céu, lá vamos nós. Bom, minha formação é como advogado, pedagogo, tenho algumas especializações na área de gestão ambiental, né? Estou na educação, especialmente. Hoje eu trabalho com segurança do trabalho, RH, administração, assistente de departamento pessoal. Já trabalhei com os cursos de aprendizagem também. E nessa brincadeira eu já estou há 22 anos também, né? Começamos junto lá no Senac, né? Nós já rodou um pouco também, né? Nós fizemos umas aventuras aí Umas também, aventuras, tipo Barretos, Votuporanga, Poranga, né? Catanduva. E é sempre interessante a gente ter essas oportunidades de conversar, né? Não só relembrar as velhas histórias, né? Mas conversar com profissionais que estão antenados no que está acontecendo, no que vem fazendo a diferença, né? Por aí. E aqui, de vez em quando, eu apareço para encher a paciência de alguém aqui, né? Bacana. Bom, a essência do nosso tema hoje aqui, né, é sobre a questão do olhar, né, distinto e complementar sobre segurança do trabalho, né, no Brasil. Como está a segurança do trabalho hoje no Brasil? Cada um com o seu olhar, com sua visão de direito, né, a questão trabalhista, a visão de gestão, a visão de consultoria, quer dizer, né, nosso papo hoje vai ser sobre essas atividades, esses desafios, né, do que foi ontem e hoje, o que será, né, para frente aí, novos desafios, oportunidades, e também a questão de, né, hoje em dia, a mudança está constante, está diária, né? Eu acho que dos tempos para cá, principalmente depois da pandemia, agilizou de uma forma a questão de atividades que às vezes se perde, né? E a segurança do trabalho é tão importante, profissionalmente falando, né, para nós, e também principalmente para quem a gente atende, que a gente tem que se adaptar a essa questão da velocidade do tempo, né? A gente estava falando aqui agora há pouco que, né, nós ficamos se reunir aqui, nós 4 juntos, mais de 10 anos, né? Parece que foi ontem, a velocidade do tempo, né? Então, quer dizer, e na vida profissional é a mesma coisa. A gente tem que se atualizar, né? Evoluir com conhecimento e principalmente saber transmitir e também praticar aquilo que a gente faz, que é uma coisa hoje em dia, a gente está, por exemplo, vou dar um exemplo com relação à NR1, né? Estávamos todos preparados para a portaria, mesmo que não fosse entrar a questão da autuação fiscal, mas teria que começar a agilizar esse processo. E não ontem, né, 16/5, veio a portaria adiando o rigor, né, da 1419. Então, quer dizer, a gente estava tudo, né, no gás aí, teve que dar uma freada. Mas mesmo assim, né, a gente tem que pensar que é uma visão de oportunidade, porque a gente vai ter mais um ano para aperfeiçoar aquilo que a gente já sabia, aquilo que a gente está querendo colocar em prática. E a segurança do trabalho, hoje em dia, está muito dinâmica, né? Então, eu queria ver de vocês, né, por exemplo, qual que é a visão de vocês, né, e o maior desafio, né, como eu falei agora há pouco, da segurança hoje no Brasil, né, e assim, qual que vocês pensam disso, né? Quem quer começar primeiro? Vamos por ordem. Bom, se for por ordem de idade... Eu ia falar agora, né? Idade eu sei. Não, aí tem que ser o Heitor, que é o mais... Pelo mais novo? Por falta de Não era cabelo, bem que eu ia falar, né? mas tudo bem. Quer que eu comece? Pode. Pode ser. A gente até estava falando agora há pouco, né, enquanto estava sem energia aqui, a respeito justamente disso, né? Como que tá? Vou falar do lado que a gente faz o atendimento às empresas aí, como que a gente vê muito. Hoje tem aqueles ainda que fazem
como antigamente continuava, porque tem que fazer, porque gosta de fazer, sabe que é preciso, é importante para o funcionário, é importante para a empresa também, né? Atender, e tem aqueles que ainda fazem a segurança do trabalho por, vou falar obrigatoriedade, Atender a legislação. atender a legislação, né? Ou atender o cliente, às vezes, que E pede. muito mais, né? Como a gente trabalha com consultoria, né? A nossa maioria lá é justamente para atender o cliente. O cara vai entrar numa determinada empresa, a empresa já tem uma política interna bem definida, então para o cara poder entrar lá dentro, ele vai fazer o quê? Ah, você tem que trazer. Tem alguns que sabiam que precisa, tem uns que acham, aquela empresa lá está me impondo, porque se eu não atender isso daqui, aí você tem que pegar esse camaradinha, coloca lá na mesa, às vezes via telefone, aí explica para ele, não é, ele não está impondo nada não, deixa eu explicar para o senhor. Aí você começa o beabá, como eu dava aula, né? Existe uma legislação, lei de 1900 e tralalá, aí tem as normas regulamentadoras, então isso daqui, né, está sendo assim, aí você tem que atender por conta disso. Então é importante para a minha empresa. Quer dizer, acendeu a luzinha nele lá. É importante para a sua empresa, é importante para o funcionário, porque você vai ter uma medida de prevenção, a partir do momento que você faz o croquis. Interessante o que acontece. Tem muitas empresas que eles atendem aquele chamado para aquele determinado trabalho, mas ele não continua. Porque se ele for em outra empresa lá, em outro local, que não precisar, ele não faz mais, ele não renova, ele não busca uma atualização, você entendeu? E tem aquelas que a partir daquele momento acaba seguindo um caminho. Então a segurança do trabalho nessa área de atendimento de consultoria, né, no nosso caso, tem aqueles não, que querem atender, mas esses que são, a gente usa o termo assim, fala, é o faz e não faz, eles tem uns que são pontuais e continuam e tem outros que não. Então ainda tem uma lacuna muito de, que eu falo assim, o empresário ainda, ele tem vários tipos de informação, contabilidade, mas a segurança do trabalho ainda não é uma prioridade. Né? E existem aqueles também que atendem a legislação na área da segurança porque recebeu uma ação trabalhista, recebeu um processo, aí o cara não tem uma documentação base ali para provar alguma coisa que fazia, né? O Dr. Samuel, ele pode até depois falar um pouco mais sobre isso, e aí ele procura a gente, porque eu preciso de um determinado documento que o pessoal está pedindo aqui, não é, Samuel? No processo, aí você vai olhar e fala, não, beleza, mas... Já foi, porque, né? Mas eu não sabia. Então, às vezes, quando ele fala assim, eu não sabia, às vezes acha que ainda existe dentro do processo ali da formação da empresa dele, da constituição da empresa dele ali, né? Como tem vários itens obrigatórios, o cara tem que, de repente, COFINS, a parte de contabilidade, teria que ter um itemzinho lá, para a constituição da sua empresa, além de tudo, o E-Social está tentando, né, com o advento do E-Social, ali das informações de SST naqueles eventos lá, fazer isso, mas ainda não conseguiu. é uma constância. Luciano? Acho que além a gente tem esse desafio, né, como o Heitor trouxe ali, vamos dizer, o desafio da gestão, né, de fazer a gestão de segurança nas empresas, né, tanto empresas, né, como empregado, empregador, enfim, fazer entender da importância, mas eu vejo que um desafio muito grande também na nossa área hoje, né, é a mudança que acontece, né? Não só mudança de legislação, mas as mudanças aí de processos, tecnologias, né, muita mudança acontecendo e muito rápido, né? Então isso faz com que tem o lado bom, né, mas faz com que o profissional de segurança ele tenha também que ele não é nem ter, ele precisa acompanhar essa mudança, né? E é um desafio, porque quem que vai fazer ou pelo menos dar a orientação da segurança do trabalho nas empresas? É o profissional de segurança, né? A área de segurança. Então, se ele não se atualizar, não acompanhar essas mudanças tão rápidas, tão constantes, né? Vamos lá de novo, né? O assunto do momento, nós pegamos ali a NR1, psicossocial, estava todo mundo ali, ainda bem que foi uma mudança, retrocedeu, enfim, mas poderia ser o contrário, é uma coisa que vem
de uma hora para outra, isso acontece. Então, eu vejo que um dos desafios hoje, né, mais um, né, complementando aí junto com o que o Heitor falou, é o acompanhar, né? O profissional de segurança ele tem que acompanhar essa dinâmica rápida e constante das atualizações que acontecem. Tanto a atualização de legislação, mas as mudanças ali, né? Novas máquinas, novos equipamentos, novos processos, novas cabeças, né? As As gerações, né? gerações mais novas ali, que é uma tratativa totalmente diferente, né? A gente não consegue fazer a segurança do trabalho hoje numa empresa da mesma forma, né? Quando o Heitor começou lá, né? Tem mais antigo aí, né? Enfim. Semana passada, Obrigado, né? Mas a gente não adianta. Se eu quiser fazer segurança hoje nas empresas, né? Com o mesmo comportamento, com a mesma linha, né? Eu não vou conseguir com a mesma linha, da mesma forma que a gente fazia lá há 10, 15, 20 anos atrás. Eu vejo que isso é um desafio, né? E aí, tanto profissionais como empresas, né? Mas falando enquanto profissional, que a gente tem que estar antenado a isso daí. Não pode perder a mão. Se você perder, o bonde passou e você ficou para trás. Você tocou num assunto importante, né? Que é as gerações, né? Por exemplo... Na educação também. Na né? educação... Vamos dizer assim, hoje mais diretamente, né? Assim que a gente está lá e o Samuel, mas hoje da mesma forma. O público que a gente tem hoje nos cursos de formação, né? Da segurança do trabalho, os outros também, mas da segurança do trabalho, é um público totalmente diferente, né? O Douglas, o Heitor daquela época, lá da mesma forma, de 10, de 15 anos atrás, né? É outra, podemos assim, é outra pegada, quer dizer, e a gente tem que é o desafio de você se adequar, né, a um público ali de 20 anos, né, pessoas com 20 anos, com 25, é mais ou menos a faixa etária, né, Samuel? Sim. Tem uma questão que às vezes passa desapercebido, porque assim, é tanta informação, é tanta coisa nova acontecendo, é tanta tecnologia diferente que às vezes a gente realmente não consegue acompanhar, né? Mas a legislação, dando uma simplificada, ela tem como finalidade regular, orientar as relações entre as pessoas, entre relações de trabalho, relações de consumo, as relações da sociedade com o Estado, enfim, né? Só que essa legislação ela deve ser o reflexo do comportamento da sociedade, mas a sociedade se transforma numa velocidade muito mais maior, né, muito mais rápido do que a própria legislação pode ser atualizada. Então, e aí vem, né, as jurisprudências, né, as doutrinas, os próprios costumes para ajudar no judiciário, por exemplo, a adequar a legislação à realidade atual. E o que a gente tem visto, né, é que a maneira como as pessoas têm visto, por exemplo, o funcionário seletista, né, foram décadas de luta aí para se conseguir regularizar uma série de questões, né, e por questões de mídia, etc., não vou entrar aqui no mérito, mas você pega a molecada dos 12, 14 anos, seletista para eles é um pobre que ganha pouco, que não tem tempo, que não tem dinheiro, e perde-se um pouco aquela ideia de investir numa carreira, de investir no próprio conhecimento. O próprio estudo, né, deixou de ter uma certa importância, isso talvez até em função de alguns ilustres influenciadores, né, que mudou totalmente. E aí, o que acontece? A reposição de mão de obra, né? E aí eu realmente não sou a favor da mão de obra escrava, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas as empresas, como o Luciano disse, não dá mais para trabalhar da mesma forma, porque você tem um público totalmente diferente. Você tem que se ajustar a essa nova realidade. E aí, como é que você vai fazer a segurança, né, dessas pessoas que não estão nem aí para a segurança, pelo menos entre aspas, né? Então, é muito complexo, é muito complicado. O que sobra de tudo isso, eu vejo que é a questão de comportamento.
Eu acho que o que vai ser a base de qualquer coisa é a questão do comportamento. E nesse ponto, todos os profissionais que lidam com formação de pessoas, né, segurança do trabalho, RH, administração, todo mundo que lida com o ser humano como ferramenta, né, e como matéria-prima do seu trabalho, se não houver aí uma parceria, uma multidisciplinariedade, até mesmo a área de TI, né? Você tem inteligência artificial que resolve uma série de coisas ali, mas se você não sabe perguntar, ela não te responde adequadamente. Então, acho que um dos pontos é exatamente essa questão de entender que eu preciso do outro, eu preciso da parceria do outro, eu preciso entender um pouquinho daquele assunto, mas talvez o outro já entenda um pouco mais, que essa soma vai facilitar o nosso trabalho, né. E é complicado porque você falar de segurança, você está falando de comportamento, Certo. né. E aí você tem você colocou aquela pessoa que ele não quer saber da segurança, por exemplo, aquele, né, e você tem também, né, hoje com a tecnologia, aquele profissional, né, aquele empregado que, a hora que você vai abordar Falar. ele, na verdade, ele já está com O dossiê o beabá pronto. pronto ali, né? Porque hoje, né, o que a gente fala, tá ali, tá na palma da mão, quer dizer, informações, você tem um celular hoje, qualquer um acessa, então você tem esses dois lados que vem de novo, né, a questão de você se adaptar. É aquele que não quer saber, mas aquele que a hora que você vai ali, ele já, não, mas isso aqui é assim, não, eu sei como é que é, enfim, ele já te dá a ficha Ô, corrida ali Luciano, você completa. falou esse, né, a informação na palma da mão, lembrei de um negócio aqui gozado, que a gente presta serviço para um monte de empresa, né, e tal. E tem uma empresa que a gente foi fazer uma atividade, Douglas, muito interessante esse negócio que você falou agora, questão de EPI, de uso de EPI. Aí o cara tava passando lá, fazendo a inspeção que a gente, tem algumas empresas que a gente faz inspeção lá de mensal, semanal. Aí o cara falou, seu Heitor, vem cá um minutinho. Eu cheguei lá, o que que foi? Esse óculos que eu utilizo para esse tipo de serviço aqui, ele é o adequado? O que que o senhor me fala? Funcionário. Aí eu falei, tá certo. Mas por quê? Não, porque esse óculos aqui, não sei o que, tal, tal. Eu falei, não, ele é, porque a gente vai explicar, né? Projeção de fagulha, de higienização, nananã. Aí ele falou assim, mas por que você está me perguntando? Se eu tenho que usar óculos de grau, alguma? Não estou entendendo. Aí ele falou assim, não, é porque aqui, ó, esse óculos aqui, eu li aqui que ele, será que a empresa não compraria esse ao invés desse? Né? É complicado. Você entendeu? Aí você tem que, né? Aí fala, não, vamos tentar junto aí, você sabe, né, que vamos conversar com o empresário, vamos falar, é bem que tá falando. Então hoje a informação ela tá muito, é aqueles que tá Tá nem aí. acessível ali, né? Tá Então, fácil. Aí você vê um cara barrar você dentro de uma empresa que você tá fazendo um negócio para perguntar se aquele equipamento que ele te usa é o mais correto ou será que existe mais um conforto? Mas por quê? Isso é o interessado, né? Porque ele quer uma coisa realmente que é o que acontece, né? A gente pegar lá, de novo, voltando lá 20 anos atrás, de repente você chegava lá no chão de fábrica, por exemplo, por funcionário, ó, você tem que usar esse óculos assim, assim, assim. Sei lá, ele não tinha acesso a um celular que nem tem hoje, ou então o celular não era, né? Na verdade, o celular só Tecnológico. sem tela, mensagem, né, que era analógico, aquele, né? enfim, né? Então, tipo assim, ó, o que você falava, né? O que o profissional de segurança MSN. falava ali, é isso, né? Agora, hoje não. Cada vez mais aí vem naquilo. Se a gente não tiver realmente preparado, o profissional não tiver. É o estudo, né? A gente sempre fala para o pessoal, gente, não tem como parar de se atualizar, porque senão você vai chegar num momento desse lá na empresa, Exatamente. no chão de fábrica, no chão de fábrica, enfim, em Isso, contato mas com é o isso mesmo. funcionário, na orientação com o funcionário, você fala para ele, ó, você precisa usar esse óculos assim, assim. Ele vai voltar para você, igual você comentou, Exatamente. uma série de questionamentos, porque ele foi ali, ele pesquisou, ele olhou, enfim. E aí, se você não, né, o profissional não tiver preparado, Não tem nada ali ligado o funcionário vai falar, não, tipo assim, eu sei mais que o profissional de segurança. E nesse caso, você ainda deu a sorte de chamar, perguntar, questionar, te mostrar o que ele pesquisou, né.
E é um grande risco que está acontecendo, as pessoas acharem que como eu tenho um celular na mão, como eu tenho a informação pronta, eu não preciso do professor, eu não preciso do chefe, eu não preciso de mais ninguém, porque eu me basto. Isso é um problema muito sério, porque ter informações é uma coisa, saber interpretar essas informações e esses dados é outra, né. Então, eh, muitas vezes em sala de aula a gente tem, essa questão de: "E aí?", né. "Ó, eu tenho aqui, está na minha mão aqui as informações. Ok, o que que você faz com isso?". Hoje acaba sendo, assim, um dos papéis principais nosso enquanto educador, né, Samuel? Assim, Sim. não é o principal, o foco, né? Não é ensinar, assim, ó, Não é é levar essa a lei, onde que informação. tá? Não, a informação tá ali, né? É dar os caminhos e o que você trouxe, né? Para interpretar aquilo ali, né? Para pegar essa informação e transformar ela numa ação prática. E eu estou falando do professor, mas todo mundo que trabalha com algum tipo de orientação acaba exercendo o papel de professor, Sim, 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 né. sim, claro. Então se você vai, por exemplo, fazer um DDS sobre o uso do tal EPI, sobre isso, Treinamento. aquilo, você é um professor naquele momento, na essência da É. palavra, né. E e aí, se a gente voltar aqui, né, na verdade, né, na questão do desafio da segurança, né, diante disso que a gente falou até agora, na verdade, o desafio da segurança do trabalho hoje, ele começa, não hoje, mas com essas, enfim, todas essas tecnologias, essas mudanças, ele começa lá na formação, sim, né? Ele não vai, na Exatamente. verdade, o desafio, ele a gente não pode chegar ali, o desafio está lá na aplicação. Não, se a formação já foi. não for adequada, né, não for uma formação de base ali consistente, esse profissional ele não vai saber aplicar lá na empresa. Então o desafio começa vamos dizer assim, nos cursos, enfim, na formação do A profissional. qualificação também, né, o cara às vezes ele se forma, ele Eu começa a trabalhar na área e não busca uma eu não sei como que está hoje, né. Nós 4 pegamos muito isso, na nossa época de formação, por exemplo. Não sei se isso ocorre ainda, mas o o a tinha, né, numa sala de 40 alunos, né, naquela época, pessoas que às vezes teve uma fundamentação muito boa de escola, né, desde lá no início, e tinha uns que não, tinha uns que teve uma vida sofrida, desafios e tal, e batalhou para chegar ali. E como o senhor estava falando agora, a questão da boa formação. E a gente tinha desafios na época de recuperar esses alunos que teve uma vida sofrida e que batalhou para chegar ali, e a gente conseguia. A gente conhece Lembrei do Anaxo agora, Douglas. muitos colegas ok? nossos, muitos colegas hoje, né, que foram aluno e hoje são colegas de profissão, às vezes já tem até engenheiro já, Tem. engenheiro civil, né, que batalhou, fez uma boa formação, né, a gente conseguiu passar as informações, incentivar ele a continuar estudando, e ele foi, venceu e está vencendo. E hoje, continua da mesma forma? Porque hoje nós somos uma geração, né? A gente tem os meninos aí, que falo menino porque de 20, 25 anos, e nasceu em 2000, por exemplo. Esse 2000, século, né. 2005, vocês devem ter aluno lá hoje, né? Não sei. É. Como que é? Como que seria isso? Antes da resposta de vocês, estou vendo aqui, né? Pessoal, vocês que estão nos assistindo, pode fazer perguntas que a gente responde aqui, tá? A gente vai responder vocês de acordo com as perguntas que viessem, né? Tiver o contexto aqui do nosso bate-papo aqui, nós vamos responder ao vivo para vocês. Então, participe da interação. Mas cuidado com as perguntas, porque senão é o Douglas que responde aqui, né. Mas enfim, eu acho que essa questão aí de como é que está, né, esse perfil, vamos dizer assim, né, é um perfil muito diferente em função exatamente dessas transformações, né. Eh, a própria estrutura educacional, né, aí eu não vou falar só dos cursos da área de segurança, mas a própria estrutura educacional de ensino fundamental, ensino médio, né, digamos que tem muita coisa que está ficando para trás, tem muita coisa que está sendo deixada de lado, né. Então,
o que tem sobrado, como eu disse antes, né, é a questão comportamental. Mas isso não é trabalhado lá no ensino fundamental, isso não é trabalhado lá no ensino médio. É sempre uma questão da competitividade, o empreendedorismo. Não tenho nada contra, eu acho que todo mundo que quiser ser empreendedor pode ser, mas nem todo mundo tem condições econômicas, financeiras, psicológicas para ser um empreendedor. O Brasil não é tão simples assim, o Brasil não é para amadores, né, como já diziam muitos aí. Verdade. Então essa coisa de vamos ser empreendedores, tá, primeiro a desmistificar essa ideia do empreendedorismo como eu tenho que criar uma empresa, eu tenho que fazer alguma coisa, né. Tem até uma revista, não estou fazendo propaganda aqui não, mas ela é interessante porque o nome dela é Você S.A., ou seja, cuide-se como uma marca, né? Entenda que você é uma marca importante. Cuide-se no sentido de você fazer valer os seus talentos, suas habilidades. Isso não é trabalhado na educação básica. Então, quando o pessoal chega, né, num curso, às vezes eles chegam num curso tipo assim, ah, é, né? O que você está fazendo aqui? Por que você veio fazer esse curso? De onde você ficou sabendo? Ah, eu sei que o salário é tanto. Muitas vezes essa resposta já veio, né? E a seriedade que se precisa numa área de segurança, às vezes a pessoa não tem noção do tamanho, né, da seriedade. E às vezes até descobre, às vezes até se encanta com a área, né, mas não se trabalha muito essa questão aí de como você pode ser, importante, né, como parte de uma sociedade, como parte de um processo produtivo. Fala-se muito do Brasil, temos uma oportunidade gigante aí agora com essas brigas econômicas internacionais aí, né, mas e a defasagem cultural? E a defasagem técnica? Quantos profissionais estão faltando? Ah, estão faltando por quê? Porque as pessoas não se interessam mais por fazer um curso, por fazer uma faculdade, ou às vezes eu vou fazer isso para quê, né? E aliás, há algum tempo atrás, há uns 4 anos atrás, eu até me assustei com 2 alunos meus de aprendizagem que, aos 17 anos, estavam terminando ali o ensino médio, né, e num intervalinho da aula, falou assim: "E aí, o que vocês estão pensando aí no ano que vem? Vocês vão fazer o quê? Alguma faculdade, algum curso?" É sério, mas como é que a gente vai fazer alguma faculdade se a gente tem que fazer o Enem, e o Enem a gente tem que saber história, geografia, português, matemática e no ensino médio isso não existe mais. Então, fica aqui a minha crítica pessoal com relação a essa transformação, né, disseram reforma, mas uma transformação no sistema educacional, que eu particularmente acho que deveria começar lá de baixo e caminhando para que dentro de uns 15, 20 anos a gente tenha uma estrutura educacional mais adequada. Acredito que estamos um pouquinho longe disso. Sou pessimista? Talvez, né, talvez um pouquinho. Mas, é muito complicado você tentar mostrar para as pessoas que elas têm capacidade, que elas têm valor, que elas podem conquistar espaços diferenciados, sendo que todo o resto, né, sendo que todo o contexto econômico, todo o contexto de disputa de mercado é no sentido contrário. Então, é uma luta, né, você tentar formar profissionais que vão ter que formar outros profissionais, no sentido de que, olha, você tem que se valorizar, você tem que valorizar o outro, porque não adianta alguém dizer: "Eu sou técnico em segurança", né, já fala do trabalho, trabalho, né, e você chegar numa empresa você não vai resolver tudo. Não. Se o outro não quiser, a segurança dele não vai ser feita. A primeira pessoa que tem que cuidar da segurança é o próprio interessado. E se ele não tem essa noção, ele está ali só cumprindo um papel, está ali só para receber salário no final do mês,
não estou criticando, estou apenas tentando colocar alguma coisa que eu acho que eu vejo com uma certa frequência, infelizmente, né? Mas às vezes falar, o pessoal comenta, eu falo com os funcionários, mas eles não estão nem aí, eles usam porque eu estou ali, a hora que eu saio, seja o que Deus quiser. Então é muito difícil falar de perspectiva de futuro, né? Com tanta informação chegando, tanta informação e ao mesmo tempo desinformação, porque às vezes são coisinhas rápidas, superficiais, instantâneas que no segundo seguinte já passou, já ninguém lembra mais e não existe mais aquela necessidade de se aprofundar no assunto, de pesquisar um pouco mais, de entender um pouco mais. Às vezes as pessoas brigam por uma série de razões, por uma frase muito rasteira que alguém falou, que viu no TikTok, que viu não sei aonde, tá? E aí você traz, pegando aí a questão do empreendedorismo, né, assim, como que a pessoa chega, também, acho que às vezes, mostrar, né, ou falar, né, nessa formação que todo mundo já nasce com uma marca e com uma empresa. Né? Você tem lá a marca, é a empresa Samuel, a marca é a empresa Douglas, a marca é a empresa Luciano, Heitor, quer dizer, às vezes a pessoa acha que assim, ser empreendedor, né, é só ter uma empresa, quer dizer, uma empresa, sei lá, um CNPJ, né? Não, acho que a primeira empresa, né, a marca ali é a sua, né? Tem que ter esse olhar, né, para enquanto eu sou empreendedor da minha carreira, Empreendedor de mim de mim Empreendedor mesmo, que é isso, faça, né? Eu né? sou empreendedor de mim Independente mesmo, que né? faça. Não do outro. A primeira coisa sou eu, né? Nessa busca ali da capacitação, do aprendizado, né? Do conhecimento que precisa acontecer. Na realidade, essa questão de, como o Samuel colocou, empreendedorismo, assim, a gente até dá uma viajada, né? Eu lembrei um pouco, né, da vontade que eu tinha de ser empreendedor. E não foi fácil, né? E não é, na realidade, que eu até falo assim que é uma doce ilusão, né? Eu lembro muitas vezes, assim, quando eu estava na CLT, posso falar um pouquinho a respeito disso, voltar na área de segurança, que era técnico, né, de empresas aí, a gente trabalhava no Senac junto lá, aquela loucura toda. E aí, um dia, eu falei assim, não, vou abrir a consultoria porque eu vou ter mais tempo, eu vou... Doce ilusão. Foi tudo ao contrário. Na realidade, hoje eu tenho menos tempo, né? Como diz assim. A gente não está falando financeiramente, que também, enfim, mas pula essa parte. Mas o que eu quero dizer, só que a gente não pode esquecer que também, a partir do momento que você pega esse lado do empreendedorismo, for fazer alguma coisa, que nem na área de segurança, que mudou muito, né? E mudou treinamento, e mudou concepção, que nem hoje tem esse negócio da IA, treinamento hoje online, né? Plataforma. Aí às vezes você vai numa empresa fazer como a gente fazia antigamente, o presencial. Aí você chega lá, o cara começa, eu vi isso daí lá no TikTok, podcast que o cara falou, professor, e não sei o que, é desse jeito mesmo. Aí pronto, você também tem que estar preparado, porque você está sendo Testado, né? questionado, Avaliado, né? Avaliado, às vezes perfil, e aí entra aquela questão que vocês falaram muito aí, o perfil com certeza. Né? A gente fazia consultoria 10 anos atrás de uma certa maneira. Hoje a gente vai, o funcionário que está lá para te escutar, ele não quer saber de lei, ele quer uma coisa mais prática, mais assim, os termos de hoje, né? No linguajar de hoje, porque o cara de 20 anos hoje não é o mesmo cara de 20 anos atrás, então... E realmente, Samuel, que nem você falou, o empreendedorismo hoje ele encanta, né? Mas não estou também dizendo que é ruim. Eu acho que cada um tem que seguir o seu caminho, né? E tá certo, não tem nada errado. Mas é complicado. A pessoa às vezes deixar Eu comecei muito tempo na CLT, abri a empresa e fiquei 6 meses. Aí tive que fechar. Aí voltei para a CLT de novo até a gente ser firmar no mercado. É que hoje é muito fácil, né? Hoje tem os influencers. É assim? Hoje em dia é aquela coisa, eu não vou começar como aprendiz, para depois passar para ser auxiliar, para depois assistente, para Pular depois... etapa. Porque o fulano que eu sigo, ele anda de BMW, tem Isso. 18 anos, Então anda de tem muita... BMW.
quando o BMW dele quebra, ele tem uma Ferrari. Assim, é um mundo muito, muito distante, E a gente né? sabe que isso não é real, né? Vamos dizer assim. E é muito distante da realidade de muita gente, da maioria das pessoas, né? Tem uma consultora, Ana Tomazelli, que eu sigo, eu acho que ela tem umas posturas muito interessantes. Ela colocando a questão da geração Z, né, que o pessoal questiona muito, a geração Z, ela não aceita, certas coisas, a geração Z entra de mesmo dia ela já sai, enfim. Uma coisa que ela disse outro dia eu achei muito interessante, quer dizer, a geração Z que tem esse privilégio não é a maioria. Que a maioria tem que entrar num trabalho, ficar naquele trabalho, porque depende daquele dinheiro para comer, para morar, para pagar aluguel, para ajudar em casa, né. Então é até meio que ilusório essa questão de que, toda geração, todo mundo da Ah, geração tá. Z tem essa mesma ideia. Não, quem tem suporte, quem tem o papai e a mamãe ali que garante ali o almoço, o jantar, ok, ele pode chegar lá, o chefe falou alguma coisa que ele não gostou, ele pega e vai embora. Não, vem para casa, né. Agora, vai um moleque que está precisando trabalhar, que está precisando de sustento dentro de casa, vai ele falar que vai embora, chega em casa ele toma uma capina, porque, cara, seja homem, a linha vai ser mais ou menos nessa direção. Então é muito complexo, né, o que estão tentando, eu acho até, vou exagerar aqui, mas acho até meio criminoso essa questão de você dizer que todo mundo da geração Z pode andar de Porsche, Porsche. de BMW, de uma hora para outra, sem ser seletista, sem trabalhar numa empresa, sem Sem ter o passar por treino, conhecimento, sem sem estudar. ter fundamento, Isso aí, sim. né. Então acho que é muito complicado isso, porque é irreal, é irreal. E a consequência que já está acontecendo, né, aos pouquinhos isso já vai acontecendo, está faltando mão de obra, está faltando pessoas para reposição no mercado de trabalho em algumas áreas. Não estou defendendo trabalho criminoso, não estou defendendo trabalho escravo, não é isso. Acho que as coisas têm que ser justas, né? Mas não tem ninguém mais que se adeque, né? Que se adapte a determinadas profissões, a determinadas funções. E tem empresa que está com dificuldade. Lá a gente também faz a parte de exame médico, né? Só para entrar um pouquinho nessa questão Uhum. que você falou aí. E Guapiaçu, teoricamente, é uma cidade colada com o Rio Preto, mas é uma cidade pequena. Ela tem todo um desenvolvimento ali, tem algumas empresas, tal, tem a parte comercial ali, do comércio e tal. E isso que o Samuel falou é bem interessante. Por quê? Existem dois problemas. O cara, ele tem muito emprego e pouca gente. Aí o que o cara faz? O cara, por exemplo, entra para trabalhar no comércio, supermercado. Aí ele trabalha lá, aí o cara gasta, né? Contratação, treinamento, exame, tal, beleza. Aí qualifica o cara tá lá. Passa lá 4, 5 meses, aí tem uma empresa lá também que é da indústria. Aí o cara, por causa de R$ 50, acho que lá é melhor. Aí o cara sai daqui e vai para a empresa. Aí ele entra na empresa. Só que lá na empresa ele tem que seguir mais regra. É Aí um o cara ambiente chega. fechado também. Exatamente. Aí o cara chega lá, bom, primeiro, exame, aí vai, treinamento, determinado específico, parará, parará. Ó, você tem que usar equipamento. Paramento o cara, Luciano, coloca lá. O cara nunca usou. Aí coloca lá, interessante. Coloca lá, protetor, aí coloca óculos, coloca respirador. Ó, você vai operar essa máquina. Não, pera, você vai operar essa máquina tem que ter um treinamento. Aí vai para específico. Aí eu não sei se é o trabalho ou se é sobrecarga de Informações. irresponsabilidade. O cara, pô, mas lá no mercado, um exemplo, eu trabalhava, né, tava, agora eu chego aqui, põe equipamento, põe não sei o quê, e me treina para aquele equipamento, assina esse certificado, ó, você tem responsabilidade, que a gente sabe, de passar, tal. Aí o cara faz o quê? Não, eu não vou nem trabalhar, eu vou para outro lugar, porque é muito pouca, eu acho que tem muita Muita demanda, oferta, né? muita oferta e a mão de obra ela tem essa questão eu acho que meio de responsabilidade. O cara quer um trabalho, não sei se é por conta de mídia, tá? O cara não quer. Existe, claro. Né? O Samuel falou, voltando, não é 100% todo mundo.
mas acontece muito isso. Isso influencia na parte da segurança, porque aí você treina o cara, aí o cara não tem experiência de novo, aí vem o outro, aí fica. Entendeu, Samuel? Mas essa rotatividade é o over que eles falam, né? Over. É muito grande lá, né? Aí eu fico imaginando, deve ser uma coisa subsequente em outros lugares. Construção civil. Eu ia falar agora. Construção civil, o empresário de construção civil, ele sofre. Por quê? Porque não tem mão de obra. A mão de obra qualificada para algumas atividades, né? Existe também essa rotatividade, porque o pessoal trabalha de uma forma um pouco diferente. Artesanal. Não, é por produção, às Por vezes, por produção. alguma demanda, tal, né? Vamos assim se dizer. E aí o cara acaba picando. E aqui do estado de São Paulo é muito difícil alguém que queira trabalhar na área da construção. Então, você viu, o que o pessoal faz? O pessoal traz pessoal de Outros fora, estados, norte, né? nordeste, e vem trabalhar aqui, aí o cara se qualifica, aí tem a despesa, e chega aqui, o cara não se adapta com a cultura, né, que é uma cultura totalmente diferente que ele é acostumado da região que ele veio, e passa também para aquele sistema. Como já tem uma cultura diferente, aí o cara chega aqui, bom, primeiro para entrar, ó, você tem que ter treinamento de NR18, aí você tem que trabalhar a máquina NR12, aí você tem que trabalhar em altura, NR35, aí se for alguma coisa mais específica, determinar, e manda informação no cara. Aí a formação do cara lá, às vezes não tem nem o ensino médio, aí tem que assinar documento e fala de responsabilidade, mete EPI no cara lá, paramenta o cara da cabeça aos pés. Aí o cara fala, não, vou voltar lá. É muito, vou voltar para trás, e aí acaba dando essa defasagem, risco de acidente, né? Porque aí o cara não tem uma concepção, já não teve uma base boa, teoricamente, de ensinamento, chega aqui com toda a informação, porque é muita informação. É quase injusto, eu falo assim, se o cara não tem, o cara chega, e o cara fica 3 dias. E é muita informação e ele acaba não assimilando, né? Não tem como, Luciano. Veja, é uma enxurrada de informação, de treinamento que ele tem que fazer, que, no final das contas, aquilo para ele, bom, vamos lá, vamos tentar. Mas a gente precisa olhar se realmente, será que ele realmente, né? Aí, assim, a questão, né? Ele realmente foi treinado, ou eu só fiquei ali falando para ele, ó, isso, mas e aí, no final, será que ele realmente, eu formei, eu treinei esse trabalhador, né, esse profissional para, então, trabalhar em altura de maneira correta, usar o equipamento, né, de maneira correta. E aí, um outro ponto, né, será que lá então, no local de trabalho, ele vai ter as condições, então, para usar o equipamento que eu falei lá, né, que foi falado para ele lá no treinamento que ele tem que usar, né? Será que lá no local de trabalho ele vai ter lá, né, para, vamos dizer, ancorar o seu cinto de segurança, que eu falei para ele lá na Vai lembrar? integração, não é nem lembrar que eu falei para ele lá na integração que, ó, o uso é obrigatório, o uso é obrigatório, aí de repente ele chega lá, mas eu vou pôr isso aonde? Tem que fazer o serviço. Então, né, E também tem, né, por exemplo, empresas, né, que prestam serviço. Se a construtora apertar um pouquinho, ela espana, vai para outra que não está nem aí. Acontece muito isso. Muito. essa rotatividade que o Heitor trouxe, isso aí hoje, né, o turnover acontece acho que em todas as áreas, né, né, onde a gente atua hoje, é uma média aí de 30, 40 contratações por semana. Por semana. É muito, hein? Então, é uma demanda que cresce, né, mas também, junto com isso, tem, né, os desligamentos, né, então, junta, e a gente ouve muito, né, às vezes a pessoa entra, eu não me adaptei. É a questão das gerações ali de novo, né, infelizmente, tem aqueles que têm, como o Samuel trouxe, né, a possibilidade, né, tem ali de escolher, né, mas tem também, hoje aquela cultura assim, eu não quero ficar aqui, e vou embora, simplesmente vira e vai embora. Essa semana mesmo, uma pessoa comentou comigo, falou, nossa, Luciano, contratei, né, um profissional, ele trabalhou acho que 2 dias ou 3 dias mais ou menos e pediu as contas, né,
Aí ela falou, né, o porquê, né, o que tinha acontecido. Eu falei, não, isso aqui não é Gostei. para mim, não é muito corrido, Aí, ó. é muito serviço, eu tava me sentindo sufocado. E foi embora, pediu e foi. Então, assim, a gente volta, tudo isso, quer dizer, a gente pode trazer de novo, né? Tudo isso é um desafio, né? Para a gente atuar. Acredito que Vai tendo um isso reflexo. não é uma questão exclusiva do Brasil, né, acho que é um efeito bem globalizado. Mas quando você tira, né, da educação básica noções de filosofia, de sociologia, mesmo que você coloque outros nomes, mas quando você tira essa base de pensamento, né, da educação, fica complicado, né, você explicar o que é trabalho, para que serve o trabalho, qual a finalidade do trabalho, né. Então ele fica uma definição muito rasteira, né. Acredito que esse episódio vai trazer pano para manga, porque tem um monte de tema aqui que está meio espinhoso até, né. Mas eu acho que a gente precisa realmente ter essa coragem de falar: "Gente, vamos olhar o que nós estamos fazendo, né, vamos ver o que nós estamos fazendo". É óbvio que quando você está dentro de uma sala de aula, né, você tenta seguir ali o que é um plano de curso, observar exatamente qual é a função, o perfil profissional, né, a ser concluído. Mas o principal que a gente, faz em sala de aula é fazer o cidadão pensar, coisas que isso não existe num histórico, né, de educação básica e fundamental. É bem aquela coisa assim, faz, repete, copia, aprende, decora, né. E aí, para Não. alguns, pensar dói, né? Para pensar dói, incomoda, porque às vezes você chega numa conclusão que você está indo no caminho errado, né, ou pelo menos com a mentalidade errada. E às vezes a pessoa fala: "Poxa, eu tô com a mentalidade errada, mas sou só eu contra o resto do mundo, então eu vou ficar aqui mesmo". E é muito É complexo, complicado. não é tão simples assim, né. Desafios, eu acho assim, comportamentais, que nem o Samuel comentou, né, o que rege, assim, a gente tem o conhecimento, a gente sabe o que tem que ser feito, mas depende muito do camarada, né? Né? Depende muito daquilo que ele realmente acredita que é verdadeiro. Que o Samuel falou assim, eu acho assim, que a educação base, até na nossa área, assim, se a gente tivesse uma formação lá atrás, que tivesse pelo menos alguma coisa, é que mudou muito, né? Aí se o Não. cara tá em dúvida, o cara vai no celular, Tem lá na qualquer coisa. meta lá no IA, né? Aham. Eu nem sabia daquela ferramenta, fiquei sabendo esses dias para trás aí que eu tinha que fazer uma pesquisa por ela. Que maravilha. Aí, né? Aí eu gostei, viu? E aí o cara digita lá, não. Aí o cara fala, será que eu tô certo? Só faltava o cara perguntar isso. O Nelson Samuel falou assim, se fizer a pergunta correta, o cara vai responder, será que eu tô certo fazendo ou será que eu tô errado? Aí aí ele acredita mais no que tá ali do que no próprio estudo, do que na própria experiência de outro. Que hoje, né, Luciano? A gente sabe assim, se tem alguma Exato. dúvida, a gente não pesquisa, até pesquisa, mas eu ligo, Douglas, E aí, o que Samuel, que você me diz? Luciano, né, Hã? que é um cara que já vivenciou, Estou né? fazendo isso. É assim mesmo? Ou Será você que tem esse é o uma. caminho? Porque você pode até falar, porque é legislação, porque eu vi aqui e tal. Como que é? Né? Mas a gente prefere, às vezes, pelo caminho Ué, mais... Mais rápido, esses dias mais mesmo, fácil. o Luciano estava precisando de informação sobre a 45.000, né? Eu só É. tinha 2 coisinhas lá. Eu mandei as 2 coisinhas e pegou e mandou inteiro para mim. Eu falei, ó, É que eu fui em outras fontes, né? Eu falei, fonte bom, mais poderosa. não, né? Não. Não. Na verdade, quem me mandou aqui lá foi Ai, fugiu o nome dele agora. Trabalhava na transportadora ali. Tá no SESI hoje lá, o Ah, o Oswaldo. Oswaldo. Mas assim, você vai na fonte, né? Quer dizer, o Douglas me passou informação interessante, aí ele já me passou. Falei, bom, agora já vamos compartilhar. Tô, Douglas, ó. Vamos, certeza. você tá isso, aqui. mas, né? Sim. Mas é que assim, a gente está falando a gente, né? Mas a geração que nem geração, né, Z, tal. Mas aí eu tive até uma experiência lá em casa, né? A respeito dessa de levar informação com o menino meu lá, ele vai fazer qualquer coisa que ele vai fazer, ele
vai nessa bendita. Foi com ele que eu descobri esse negócio da inteligência artificial. Tem um lado bom também. Teve, né? Você Sim. também tem que se Sim. antenar, né? Que é uma Claro. ferramenta assim. Aí, mas eu faço aquela. Que ele vai lá, ele coloca, tá vendo aqui? Eu falo, legal, nossa, não conhecia e tal. Mas eu vejo que aquilo ali é uma ferramenta de pesquisa, ela não pode ser a É. resposta. Às vezes, por exemplo, igual o Samuel falou agora há pouco, se você tiver um conhecimento, vamos falar de segurança do trabalho, meio ambiente, Isso. por exemplo, você tem uma informação precisa. Você pega, faz um texto lá, um parágrafo, e coloca lá, ela te dá tudo. Eu vi isso aí. Aí você pega e coloca assim, aperfeiçoa para mim de acordo com a minha linha de raciocínio, porque ela já te conhece. Ela vai, entendeu? Então tem isso aí, saber usar. A inteligência artificial você tem que saber usar. Você tem que ter conhecimento. De repente você tem que ter mais conhecimento que ela, né? Vamos dizer assim, né? Sim. Mais vivência, né? Vamos dizer. Então, mas hoje o pessoal ele faz mais a praticidade, né? O cara não quer estudar, por quê? A informação, ela tá muito... Antigamente, no nosso... Quando eu fiz o curso lá, né, a gente tinha que pegar o livro, sentar na biblioteca, fazer o resumo no quê? Nem tinha computador. Bem dizer, Eu não Não, tive. não. Vocês eu não sei, eu não tive. Agora Não é era? papai ao máximo. fala a Máquina de legislação, escrever. tal. Aí você tinha que ir lá e faça o resumo. Aí a gente fazia na mão de boa. Hoje, se você... Eu não sei como que tá, mas você fala assim, faça uma redação, uma coisa O entendimento da norma tal. escrito. E apresenta depois. O cara faz, Samuel? Você Oh. reclamar, né? Às vezes o cara fala assim, mas não posso ser pesquisado, professor? Não posso? Por quê? Tem que ser na mão. É, Não posso lei fazer interpreta. digital. Né? Porque, assim, voltando naquela época, a gente falava assim, não sei como que é hoje, né? Mas você tem que ler e interpretar, você tem que escrever, para você entender, para a gente debater depois. Eu acredito hoje, né, com a tecnologia, enfim, várias coisas aí, pode ser que não é bem assim. E tinha a questão das visitas, o Luciano faz visita, que eu acompanho lá. Vocês tiveram, se eu não me engano, falha a memória, vocês tiveram umas 80 visitas. Oi. Não está registrado, depois eu vou pegar lá para me ver certinho. Mas sem foto, por favor. Não, Com foto, sem foto. Mas, assim, então a gente fazia as visitas, né, como é feita hoje. Primeiro a gente apresentava o assunto, depois fazia a visita, depois fazia um trabalho em cima daquilo que a gente viu. Era. Né? Então dava resultado, né, Luciano? Sim. E apresentar, né? O cara tinha que apresentar aquilo que ele viu. Tinha os mini projetos da vida lá que a gente pegava. Entender, né? Entender o que ele viu lá e aplicar, e buscar, tá certo, tá errado, deveria ser assim, ou assado. Não é, enfim, isso tinha o resultado, Tinha né? resultado. A vivência ali, então isso trazia resultado. Uma coisa interessante que naquela época eu achava também, né? Lógico que as coisas mudaram, né? E o cara Mas mudou também, né? como eu saí depois disso, eu posso falar, né? Eu posso falar o que era antes. Uma coisa que dava muito resultado, porque isso é a realidade do profissional de segurança do trabalho, ele tem que ser preparado para isso, era levar, ele apresentar o projeto dele, o trabalho dele lá no auditório, com um punhado de... muita gente assistindo. Por quê? Lá na empresa vai ter que fazer isso. Se ele não tiver essa desenvoltura, ele não vai conseguir fazer isso lá fora. Isso é comprovado. E eu lembro que 2016, mais ou menos, 2017, eu já estava pensando em diminuir minha carga horária e sair, enfim. E eu fui criticado por isso. Numa reunião que eu fui em São Carlos, eu fui lá para falar sobre o projeto. Depois eu apresentei o projeto, não sei se só meu estava no dia lá, eu fui criticado, fiquei até, né, chateado por causa disso. E depois, uns 6 meses depois, eu tive uma pequena confusão numa reunião, né, com uma pessoa que eu tenho muita admiração pela sua história lá onde eu trabalhava, mas na época eu fiquei chateado, eu explodi na sala. E isso, depois daquilo lá, eu desgostei, né? Mas, assim, eu tenho comigo consciência tranquila, consciência, né, que eu fiz um bom trabalho. Nós fizemos, né, porque vocês estavam comigo lá. Mas eu estou falando da minha pessoa, de forma particular. E, assim, eu acho que esses trabalhos que eram feitos para o aluno apresentar era super importante. Era uma coisa que o aluno
ele ia ser um grande profissional lá fora se ele soubesse lidar com pessoas. 100 pessoas, 50 pessoas, enfim. E, né, a gente foi, teoricamente, né, proibido de fazer isso. Isso me deixou chateado na época. Mas é evolução, né? Eu acho que o ensino tem que evoluir. De repente, né, eu não estava, eu já estava arcaico já, né? Vamos dizer assim. Mas foi uma coisa assim que acho que hoje eu continuo com a linha de raciocínio que quanto mais se pratica o que aprende, mais ele vai ser um profissional lá fora. Ele vai ser um bom profissional. A gente incentivando ele entender, colocar em prática aquilo que ele entendeu é fundamental para o aluno ser um grande profissional lá fora. Tanto é, os que fizeram isso, bem feito, estão aí bem no mercado. Hoje são coordenadores, são diretores, tem uma formação já advogado, engenheiro, tem bastante. Então, quer dizer, é isso que me leva a crer que eu estava certo. Mas, né, bola para frente e isso aí. Tem que evoluir, né, Douglas? Lógico, né, não pode ficar estagnado, né? Mas assim, acho que a forma tem que evoluir, mas também precisa ter um olhar, né, para como que é essa atuação, quer dizer, qual que é a necessidade ali das empresas, né? Não adianta eu evoluir também tanto, mudar tanto ali na forma da educação, né? Ok, tem que acontecer, mas isso vai na contramão do que as empresas precisam, Mercado do que pede, o mercado precisa, né? Então, tem que ser uma coisa sincronizada, né? casada, sincronizada, né? Tem uma evolução? Tem. Ah, mas ó, isso daqui ainda precisa ser dessa forma. Ah, por que precisa ser dessa forma? Porque é a forma que vai acontecer lá na hora que ele estiver no mercado de trabalho. É a forma como ele vai ter que atuar, como que ele vai ter que aplicar lá no mercado de trabalho. A gente pega a questão você trouxe aí de apresentar, né, de expor, por exemplo, né? É uma coisa que, por mais que evolua, né, isso é um papel do profissional de segurança lá na empresa. Ele vai ter que fazer isso daí, ele tem que fazer, né? Faz parte das atribuições dele, do papel do técnico, da atuação do profissional de segurança. E muitos têm resistência, né? Hoje mais ainda, né? Mas precisa acontecer. Porque Só um pontozinho, né? Acho assim, é importante lembrar também que ninguém é contra a evolução, né? Ninguém é contra a transformação. Especialmente quando a gente fala de inteligência artificial, né? É tanta coisa, né, que saiu uma inteligência artificial, já está ultrapassada, já saiu outra hoje cedo, né? Então a de hoje cedo, não, já apareceu outra que é mais potente, que é mais importante, que é mais isso, mais aquilo. Então assim, eu acho que a grande sacada dos profissionais que estão entrando no mercado é saber que vai ser necessário trabalhar com inteligência artificial, vai ser necessário trabalhar com todas as ferramentas que estiverem disponíveis, né? Por que eu vou ter que fazer uma planilhazinha na unha aqui se eu tenho ferramentas que me agilizam? A questão é, eu não posso pegar aquilo que a inteligência artificial me traz e fazer de conta que aquilo é a resposta definitiva, sem que eu faça uma análise, sem que eu passe pelo meu crivo, sem que eu peça para alguém dar uma conferida se aquilo está adequado ou Confira não. na legislação se aquilo é real. Verificar a legislação, especialmente quando tem esse... eu preciso de um documento assim, 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 assado, com referências. Quantas e quantas vezes essas referências não existem? ou está ultrapassada, né? Teve uma situação, se não me engano, no Tribunal de Goiás, não sei, que tinha uma referência lá de um artigo que o artigo falava de outra coisa, né? Enfim, é simplesmente a copia e cola, o Ctrl-C, Ctrl-V, né? Não é bem por aí, né? Eu preciso entender daquele assunto, ou seja, eu vou ter que estudar, eu vou ter que ler, e a inteligência artificial, as ferramentas, as plataformas estão aqui como meio, como mecanismo para agilizar o nosso conhecimento, né? A nossa maneira de estudar, mas não dá para substituir. Então, acho que se a gente não aprende a pensar sobre
legislação, pensar sobre comportamento, pensar sobre regras de funcionamento de uma empresa, né? Sobre a legislação de segurança. A gente não usa essa brincadeira do raciocínio, né? Vai ficando complicado, porque no automatismo, IA vai responder o que ela quiser, né? De acordo com os conhecimentos que ela absorveu ali. E vai ser útil para você ou não a partir do conhecimento que você tenha. Na verdade, a IA ela aprende com a gente, né? Tudo que você passa para ela de informação, ela vai memorizar aquilo lá e vai Nós guardar somos para ela para usar professores. futuramente. Exatamente. E, por exemplo, quando eu estudei, né, nos idos dos anos 90, já faz 31 anos já de formação, Logo ali. Novinho. na minha época era 28 normas. Do Luciano eu não lembro se é 20, é 28, né, Luciano? Quando eu fiz, era ainda. O Heitor já era 29, Era 29. né? E O Luciano começou a ensinar com 28 também, Foi. o Samuel. E hoje, né, nós temos 38 normas, certo? Tem algumas aí querendo ser lançadas, mas atualmente é 38 normas. Sem falar nas atualizações, né? E isso que eu ia Isso. tocar agora. Você estava falando de IA, né? Se você pede lá, como que eu faço para proteção periférica da construção vertical? O que ela vai fazer? Ela vai te dar, às vezes, na maioria das vezes, ela vai te dar informação da NR18 passada. Já, às vezes de 10 anos, 5 anos atrás, né? Que não foi atualizada, né, Luciano? Sim. Acontece muito isso aí. Estou falando de 18 porque é o que eu vivo Sim. todo dia. Mas, por exemplo, lá 32, né? As suas são várias, né? Meu Deus. Várias normas que você trabalha com. O Samuel também com várias normas, né? Porque às vezes vai fazer uma defesa, alguma coisa assim, tem que ter, né? Embasamento. Então, a inteligência artificial, se você não souber usar, saber aquilo que você está perguntando para ela, você pode pegar a informação errada. Se você não souber a pergunta, qualquer resposta vai parecer que está certa. E às vezes o profissional do técnico de segurança do trabalho, né? Não estou falando nem do mais velho como eu, do mais novo, como formou agora, por exemplo, 2025, mas se ele não souber usar as ferramentas de tecnologia necessárias, ele vai, entendeu? Os mais velhos têm preguiça, e os mais novos, né, É a rapidez. é rapidez. Então, quer dizer, é um desafio muito grande. Mas esse negócio de inteligência, informação e tal, e desafio que a gente está falando aqui dessa parte de segurança, né? É que nem o próprio empresário. Às vezes o cara, ele recebe uma notificação, alguma coisa lá. Já aconteceu várias vezes e todo dia sempre tem uma novidade. Aí o cara vai e faz a consulta. Mas o que esse cara tá pedindo desse negócio aqui que eu não entendo? Aí joga lá e liga, Heitor, o cara tá falando para mim aqui. Aí eu vi aqui ele fala internet. Aí eu vi aqui, mas eu sei o que ele tá falando. Eu vi aqui na internet aqui que tem que fazer. É isso mesmo que tem que fazer? Já chega com um diagnóstico. Já chega com o problema e só com a solução, teoricamente. Aí eu falo, não. Aí eu uso bem esse termo, né? Que eu costumava falar. Teoricamente, mas... É mais ou menos aquela situação, né? De você vai no médico que está com uma dor aqui do lado. Igualzinho. Não, mas é como eu vi no Google, Isso, né? Isso igualzinho. aqui é isso, é tal coisa assim. Não precisa nem pedir o exame, não. Pode me dar tal remédio assim. Se for mais em cima é tal coisa, se for mais embaixo... Eu fui numa consulta É periódica. visível, assim? né? Eu fui numa consulta periódica, ele falou assim, doutor, eu tô com C assim, né? Uma variação que tá tendo. Ele falou assim, você já pesquisou na internet? O médico falou pra mim. Né? Foi. Lá. Oi, né? Aí eu falei assim, o senhor quer a verdade ou o senhor quer que eu seja agradável? Aí ele falou assim, eu até vi, doutor. Eu falei assim, não, tá, aí você me decidiu. Até a gente, às vezes, né? Mas é o imediatismo, né? Falando em imediatismo, né, em momento e tal, assim, a evolução da cultura da prevenção é fato ou realidade? Mudou, por exemplo, de uns tempos para cá ou continua? Eu acho que mudou o próprio cenário, né? A própria economia, o mundo mudou, né? Tá tudo muito rápido, tudo numa velocidade absurda e as pessoas não têm mais aquela capacidade de se aprofundar nos assuntos, nos problemas. A coisa tem que ser ágil, tem que ser muito rápido e às vezes não dá tempo de você resolver dessa maneira. Você precisa parar, pensar, analisar, verificar direitinho, porque senão a coisa vai simplesmente acontecendo.
né? Então, eu acho que mudou no sentido de que tudo vai dar certo, né? O podcast lá do não sei quem, o canal do não sei fulano, o BMW dele quebrou, mas no dia seguinte ele tem uma Ferrari. Tá muito estranha, essas coisas. Então acho que, assim, a visão, né, da necessidade de que eu tenho que me preocupar com a minha segurança, isso está em declínio, na minha visão, né. Sempre vai ter alguém que vai cuidar disso. É algo, até sintomático de certas idades, né, uma certa, entre aspas, irresponsabilidade, no sentido de: se eu tenho 10 anos, 7 anos, ok, faz parte do meu contexto, né, mas isso não pode prevalecer se eu tenho 22, 27, já É, daí para frente já muda um pouco, né. E é a questão da agilidade das redes sociais, da facilidade de dados, né, de informações, não de cultura. Eu acho que são coisas diferentes. Eu ter um monte de coisa na mão não me transforma numa pessoa culta, a menos que eu pegue isso, leia, estude, junte com a minha experiência pessoal, né. É a mesma coisa de um curso. Um curso é o quê? É um monte de informação, é um monte de é, dados. Se você não transforma aquilo em algo útil, se você não pensa sobre aquilo e bota em prática, é só um Um monte monte de de é coisa. um plano de curso, né, não deixa de ser algo efetivo, né. Ô Então Samuel, pegando esse gancho, e a força do jurídico em segurança do trabalho, é uma prevenção ou uma reação? eita, aí é O que que complicado. você tem visto? É uma prevenção, quer dizer, as empresas se preparam a questão de documentos e práticas, ou é uma reação que só depois que acontece que ela tenta É o que o Heitor e o Luciano já ou falaram aqui também, né, muita coisa acontece pela demanda, né. Eh, e o empresário, muitas vezes, ele não tem tempo de parar para pensar o que eu preciso fazer, as coisas vão acontecendo, né. Então, quando você fala de jurídico, né, de aplicação de legislação, que também entra o próprio papel da segurança do trabalho, né, que basicamente a aplicação de legislação, né. Tudo isso tem o caráter preventivo, tudo isso tem a visão de se antever a problemas. Mas as transformações são tão urgentes, tão rápidas, tão aceleradas, que muitas vezes vai se fazendo, né. Agora, se você tem uma empresa com um pouco mais de estrutura, uma empresa um pouco mais organizada, né, é possível que esse papel do jurídico, da segurança do trabalho, do RH, que ele seja visto como, instrumentos de prevenção e até mesmo para diminuir, evitar questões trabalhistas, questões processuais, né. Mas a grande maioria, ficou legal essa frase, né, grande maioria, mas enfim, né. A maioria das empresas não tem uma estrutura administrativa, jurídica adequada, né, pelo menos que deveria ter toda a empresa. E muitas vezes isso vem na reação, muitas vezes vem na consequência. Às vezes eu vou ter que fazer um documento porque o meu empreiteiro lá exigiu, então eu faço, mas para fazer isso eu tenho que fazer tal coisa, e é mais ou menos nessa pegada, né. Então, acredito que existem empresas que possuem essa condição de se prevenir, né, usar a legislação como estratégia de prevenção, prevenção. mas muitas delas, é seja o que Deus quiser, depois a gente vê como é que fica. Vamos ver o que que vai dar. E só, se a gente juntar aqui, né, na verdade, assim, a questão da cultura, né, e da força do jurídico, é, é aquela questão, né, às vezes, ou vai pelo amor ou vai pela dor, né. Então, eu entendo que a cultura de prevenção dentro das empresas, seja pelo amor, né, quer dizer, seja pela conscientização, aquela empresa, né, que ela quer realmente fazer a segurança do trabalho, a segurança ela é um valor, ela está
inserida ali nos seus processos, né? Da mesma forma que, para fazer um produto precisa disso, disso e disso. Tá, mas então, com relação à segurança, é isso, isso, isso. Então, tem que seguir da mesma forma, ou seja, pela força da legislação, né? Pela obrigatoriedade das normas, e aí a gente pode pegar como exemplo o e-social, né? Por exemplo, foi uma mudança ali que forçou, né? Que aí não foi pelo amor, foi pela dor, mas acabou forçando ali muitas empresas a se adequarem, né? Organizar as A informações. fazer, né? Aquilo que até então ela não atendia, aquela legislação, aquela organização, aqueles documentos, aquelas avaliações que até então ela não fazia, ela teve que passar a fazer. Então, eu entendo que a cultura, ela mudou, né? Podemos dizer assim, até melhorou, né? Acho que, na minha opinião, significativamente, né? E aí sim, seja pelo, né? Seja ou pelo amor, ou seja por uma obrigatoriedade. Ó, se você não fizer, você vai acabar sendo penalizado, né? E aí, se a gente olhar para o jurídico, né? Eu entendo, né? O meu entendimento é que, assim, se olhar a questão jurídica em questão de órgãos, né? Fiscalizadores, Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, em questão da norma, né? Tem um papel da prevenção, assim, de atuar, vamos lá de novo, forçar a empresa a fazer a prevenção. De uma forma ou de outra, está ali, né? Existe um regramento legal, uma norma que não dá opção, né? Por mais que em alguns momentos ali dentro da própria legislação tem lá, né, o pode, mas de uma maneira geral a norma ela determina, né? Então, por esse lado, ela tem um papel por bem ou por mal de fazer a prevenção. Mas eu acho que é importante a gente também olhar para a questão, né, do jurídico, né, assim, olhar para aquele jurídico que vai atuar ali em defesa da empresa, por exemplo, né, o papel da área jurídica, seja a área própria ou seja um profissional que foi contratado, né, para, vamos dizer assim, defender a empresa numa ação, enfim, né. Aí eu acho que nesse momento, né, o papel do jurídico ele é mais, vamos usar como está aqui, é reação, né? Quer dizer, ele vai atuar para defender a empresa, vamos dizer assim, numa situação que aconteceu. E aí, eu sempre falo, às vezes o pessoal fala, às vezes o pessoal usa o termo, né? O jurídico o advogado é ruim, vamos dizer, o advogado não consegue defender a empresa. Puta, esse advogado não ganha uma causa, né? O advogado, na área de segurança, né, se é uma ação de segurança do trabalho, se a área de segurança do trabalho não municiar esse jurídico das informações, dos documentos, enfim, para que ele, então, tenha, né, instrumentos para aí sim fazer uma boa defesa, o jurídico não vai fazer milagre. Não vai. Então, não adianta eu querer. Tem lá uma ação, sei lá, de acidente de trabalho, ou seja, uma ação de funcionário requerendo lá um adicional de insalubridade, enfim, mas tem ficha de EPI? Não tem. Ou tem uma ficha de EPI toda mal preenchida lá, não tem nem o mínimo de informação. Só fez quando o funcionário entrou, depois não fez. Olha lá. Sei lá, tem os programas, tem as avaliações, então não adianta, né, por esse lado, né, nesse ponto, querer que o jurídico vai fazer milagre. Eu tenho, né, o Samuel aqui, advogado, eu tenho, né, também a formação em direito, quer dizer, é advogado, não é, sei lá, não é milagreiro. A função, né? é meio, né? Não é fim. Então, o jurídico ele vai fazer uma boa defesa, ele vai conseguir fazer uma boa defesa, mas eu preciso, né, enquanto área de segurança ali da empresa, ela ter as informações, municiar esse jurídico das informações, né, dos documentos necessários para que ele faça essa boa defesa, né, e não, o jurídico, o advogado é ruim, tá, mas o que você passou para ele de instrumentos para ele fazer o papel dele bem feito? Não tem nada, aí não tem jeito. Aí, por exemplo, não cabe, né, não sei, Samuel, né, que atua, você que tem a formação em direito, por exemplo, se eu sou advogado contratado da empresa, eu tenho um departamento jurídico, ou se eu sou uma empresa jurídica que dá para esse serviço.
quando eu faço o contrato, ou quando eu tenho um departamento, não cabe, por exemplo, na questão trabalhista, fazer um planejamento, sei lá, desenvolver algum documento que peça para RH e segurança do trabalho ter todos esses documentos já organizados, guardados certinho, para futuramente, se precisar, eles têm isso em mãos. Às vezes, se antes, por isso que eu coloquei, né, a questão da prevenção, se preparar antes, ou seja, o advogado da empresa, do departamento, ou seja, um advogado que dá consultoria, se ele fizer um plano de trabalho, né, e apresentar, falar para a empresa, eu quero isso, isso e isso, tem que estar tudo em dia. Está em dia? Eu acho que aí volta naquele ponto que eu falei da multidisciplinariedade, né, da parceria entre setores, porque tem muito aquela coisa, né, eu vou defender o meu, tá? Eu sou desse departamento, eu vou cuidar do meu. Então, às vezes, ainda tem esse corporativismo, né? Eu vou proteger o meu departamento e vou fazer o meu trabalho e o resto que se vira. E se eu sou contratado para assessorar uma empresa, primeiro, qual é a finalidade? Estou sendo contratado para quê? É para resolver esse processo? É para cuidar de ações trabalhistas? Ou é para ajudar na estruturação da empresa? Como é que funciona, né? Eu acho que a primeira coisa é essa definição de qual é a finalidade dessa contratação da assessoria jurídica, né? Segundo, que quando realmente você está sendo contratado para ajudar na melhor estruturação da empresa. Ok. Será que todos os departamentos da empresa estão entendendo que a minha atuação não é interferência? Porque de repente eu falo, gente, segurança vai ter que trabalhar junto com o RH, que vai ter que trabalhar junto com A, B e C. E se se esse meu direcionamento é entendido como interferência, já não funciona, né? Porque eu estou metendo o nariz a colher de pau no departamento do outro. Então, acho que tem a ver com essa questão de o que a empresa pensa de si mesma, né? Vamos dizer assim. Como é que ela pretende trabalhar, como é que ela pretende se desenvolver? E, muitas vezes, não é só a questão da segurança, mas você tem a segurança que precisa estar linkada com o RH, que precisa estar linkada com a gestão, porque senão fica uma questão de vai lá e resolve esse pepino aqui. Mesmo que você, não, vamos estruturar, vamos organizar, mas a hora que você precisa da interação, não, vai lá e resolve. Quer dizer, descaracteriza aquilo que está, digamos, no papel, né? Então, acho que tem muito a ver com a mentalidade da empresa, o que a empresa pretende com essa assessoria, como é que ela pretende se conduzir, né? Porque nós temos bons profissionais e bons profissionais, tá? Mas não tem como a gente... uma área que, inclusive, precisa estar muito próxima é a área de TI, porque você tem e-social, que é uma plataforma digital. Você tem as inteligências artificiais, você tem sistema de elaboração de folha de pagamento, você tem uma série de mecanismos e ferramentas que dependem do digital, que dependem da inteligência artificial, que dependem da tecnologia da informação. Então, é mais um setor que você tem que agregar. Ou seja, não dá para dizer que um setor, seja ele qual for, vai resolver o problema da empresa. Tem que ser parceria no geral. O que a gente acompanha muito, só para fazer um ganchinho aqui, Luciano, que a gente fala assim, a parte jurídica a gente acompanha muito, estava falando assim, estava imaginando que a gente vê e que a gente participa, né? O jurídico, hoje nas empresas, quando tem alguém contratado, geralmente assim, se a empresa não tem nada e ela passa por uma ação, quando o jurídico se faz muito presente ali, acontece algumas coisas. Tem empresa que, eu quero que vocês, é bem o que o Samuel falou, jurídico, RH, e você, segurança do trabalho, independente de ser contratado ou se é ali daquele lugar lá, o físico, eu quero que vocês deixem a empresa
Redondinho. Assim? Redondinho. Blá. Aí você vai lá e... Só que, é claro, a gente sabe que depende de produção, depende do monte, mas a gente tenta no máximo possível, com base, né, no que foi dito, desde que o camaradinha lá, que é o empresário, que é o dono da empresa, autorize, e a gente faz. E tem aquela empresa que tem um jurídico lá, o jurídico fala, não, só tem que fazer isso. Ah, mas ó, se nós fizéssemos assim, talvez... Não. Dá trabalho demais. Às vezes você vai... é para Não é assim? organizar? A Ok. gente vive Então isso muito na prática. vamos fazer, por exemplo, um regimento interno da empresa, um regulamento interno, como é que funciona isso, assim. Por exemplo, questão de hora extra. Não, mas hora extra eu faço desse outro jeito. É isso aí. E aí as coisas já começam, Entendeu, às Douglas? vezes, Aham. a dar umas desalinhadas, né? Eu acho que tem muito a ver com o propósito da empresa, com o direcionamento que ela quer dar. E eu acho realmente que é muito trabalhoso você colocar uma empresa de pé, é muito caro, inclusive, né? Você deixar uma empresa funcionando de forma redondinha. Só que esse caro, ele acaba saindo mais barato se você pensar em termos de autuações e Prevenção. fiscalizações e tudo mais. Então, a prevenção sempre vai ser mais barata, por mais onerosa que seja, né, do que qualquer punição futura. Bom, a gente está chegando no final do programa, né? Passou rápido, vocês viram? Já, meu É? Aí se deixar, fica Passou aqui até rápido, se deixar, a gente meia-noite. fica a tarde inteira aqui. Antes de passar, né, as mensagens finais, eu gostaria primeiro que vocês transmitissem as mensagens de vocês, né? Que cada um pensa, né, na essência do que foi o episódio de hoje, sobre o futuro da segurança do trabalho. O que vocês esperam, o que vocês desejam, vamos dizer assim. Vamos começar pelo Heitor. Eu acho que é assim, né? Que a gente nunca pode desanimar, a gente nunca pode deixar de estudar, a gente nunca pode deixar de buscar, né? E a gente também nunca pode deixar de passar. Porque eu acho que o maior... Passar assim que eu falo, passar informação, tanto para funcionário, na parte de segurança, como para o próprio empresário, né? O desafio, como a gente conversou aqui hoje, e a gente estava até brincando, até meia-noite, se a gente fosse falar de vários assuntos, uma coisa puxa a outra, né? Então, eu acho que o grande desafio nosso e a mensagem que eu deixo é que a gente tem que sempre que buscar, tentar fazer o melhor possível dentro ali de cada contexto, de cada lugar que a gente esteja ou não, e procurar ajuda quando for necessário, né? Porque às vezes a gente não sabe de tudo também, que a busca ela é constante, né? Incessante, e que mesmo com toda a tecnologia, toda a mudança, também tem esse carinho de entender que tudo muda, nada é às vezes do jeito que a gente acha que é hoje, amanhã não vai ser mais. E é isso. E vamos, tem um amigo meu que fala assim, vamos para cima, como se diz. Vamos para cima. Vamos para cima, sempre. Eu acho, assim, atuar na área de segurança, né, é uma coisa que eu sempre falo para os alunos, né, vamos dizer assim, você tem que gostar, né, pode comparar mais ou menos com aquele profissional da área da saúde. Não é para qualquer um, né, a pessoa tem que realmente se identificar com aquilo ali, senão ele não fica. A segurança do trabalho é a mesma coisa, no meu entendimento. Você tem que gostar, você tem que se identificar com a área, se identificar com aquele, vamos dizer assim, com aquele propósito ali, que não é fácil, né? A gente falar que fazer segurança do trabalho é fácil. Não é fácil, né? Enquanto profissional de segurança, a gente vai encontrar várias, acho que como eu encontrei, né, o Douglas, o Heitor, enfim, né, o Samuel, talvez nem tanto que não atua diretamente ali como profissional de segurança, mas enfim, a gente vai encontrar barreiras, dificuldades, né, e uma hora é barreira de um lado, outra hora é barreira de outro, e assim, são, né, obstáculos, barreiras que em alguns momentos você fala, bom, larga esse negócio aqui porque está dando muito trabalho, né? Aí você fala, bom, você para e fala, não, é o que eu quero, né? É o que me motiva, enfim, vamos dizer assim, podemos até falar, o meu propósito é isso, né? Onde eu me identifico. Então, é uma área que tem que gostar, não é assim, vou fazer segurança do trabalho porque alguém, às vezes pode até ser o início, né? Alguém falou que é bom, é uma área que, paga bem, né? Tem um salário ali, beleza, né?
Até tenho, né? Não vou dizer que é ruim, mas talvez ninguém fale o outro lado, né? Todos os obstáculos, as barreiras, as dificuldades, que lógico que toda profissão tem, mas a segurança do trabalho talvez tenha um pouquinho mais e às vezes a gente não, né? Às vezes o profissional pode se frustrar e aí isso não pode acontecer, né? Com aquela questão, fala, puta, mas eu tenho que ficar convencendo, né, seja então convencendo o empregado, vamos dizer assim, né, ou convencendo, né, o empregador, daquilo que ele tem que fazer, daquilo que a norma manda. Então, se eu ficar muito olhando aí, a legislação manda, a norma determina, e aí a empresa não faz, ou o empregado não cumpre, eu desanimo, né? Eu falo, não, vou largar a mão disso aqui, porque eu tenho que ficar tentando convencer a pessoa de fazer um negócio que a legislação determina. Então, assim, é um propósito mesmo, tem que gostar. E assim, se atualizar. Não adianta. O profissional da área de segurança, quer estar na área, né, tem que estar constantemente se atualizando. Eu não vou poder nunca, eu acho que o termo nunca, acho que não é exagero, né? Falar, eu já sei tudo, eu não preciso aprender mais nada. Não, é uma atualização constante e nos dias de hoje mais ainda, né? E com todas essas mudanças, né, do mundo, vamos dizer assim, né, cada vez mais, não que isso antes não era, mas cada vez mais o profissional de segurança ele tem que entender de pessoas, né? E aí a gente tem tudo aquilo que a gente falou, né, gerações diferentes, pessoas diferentes, cabeças diferentes, enfim, então a gente tem que, né, entender, não preciso ser um psicólogo, né, mas entender um pouquinho ali, né, de pessoas, né, para ver como que eu atuo nesse momento, naquele momento, com aquele grupo, com outro grupo. É fácil? Não, não é fácil, mas a gente tem que tentar, é uma constante. Eu acho que é sempre um privilégio, né, ter a oportunidade de debater esse tipo de assunto, ainda mais com 3 figuras tão ilustres, né, que fazem parte da minha história, né, isso aí é inegociável, né. E eu acho que nós temos um futuro brilhante, apesar de parecer pelas minhas opiniões aqui um tanto quanto, tumultuado, né, mas assim, eu acho que o futuro é brilhante porque nós temos pessoas, né, e são as pessoas que vão fazer a diferença. Acredito que enquanto a gente tiver espaços de discussão, né, como esse, em que a gente pode provocar até, não sei se todo mundo gostou das opiniões, mas é aí que está a parte mais interessante. O que foi que te incomodou nesse nosso bate-papo de hoje? Né, eu acho que é dar sequência, é continuar conversando a respeito, é continuar falando sobre, né, porque eu acho que enquanto a gente tiver essa possibilidade, de agregar cada vez mais pessoas, cada vez mais, pensamentos diferentes, no sentido de tentar entender como é que a coisa vai funcionar, né. E também, como o Luciano disse, que é questão de continuar aprendendo sempre, né, ter a humildade, não no sentido é importante realçar a humildade, no sentido de que eu sei o que eu sei, mas eu sei que o que eu não sei é muito mais do que isso ainda, né, e eu tenho que estar disposto a aprender. Então, quando você se dispõe a aprender, aí sim a coisa tem perspectivas, tem futuro, tem possibilidades, né. Acho que a gente tem uma remessa grande de profissionais saindo aí para o mercado com uma cabeça muito boa, né. Acho que tem gente muito boa chegando aí na área e é isso, acho que é sempre, essa possibilidade de debater os assuntos, de colocar em pauta e não parar de estudar, não parar de se atualizar, porque a questão tecnológica ela vai numa velocidade supersônica, né, e nós precisamos realmente entender de pessoas, porque são as pessoas, é o comportamento que vai fazer a diferença de tudo isso. E
Obrigado mais uma vez pelo convite, né, por estarmos aqui. Vocês todos, a casa de vocês a partir de hoje, seja sempre bem-vindo. Samuel que o diga, né, Samuel? Mas complementando o que você falou, os jovens, né, os jovens profissionais que estão entrando no mercado são o oxigênio para a gente se renovar. Porque, por mais que a gente tenha a vivência, a experiência, quem vem com novidades, a gente tem que ter vamos dizer assim, essa humildade, né, de pegar aquilo que é bom, que os novos estão trazendo, e compartilhar da melhor forma possível as informações que a gente tem. Aí a gente consegue oxigenar os novos profissionais, né? Não os profissionais em si, né? A própria área de segurança do trabalho fica, vamos dizer assim, atualizada, né? A gente só vai para frente com várias opiniões, né? Quando você falou, por exemplo, de opiniões diferentes, às vezes não gostar, isso é importante, porque quando a gente ouve alguma coisa que é aquilo que a gente acha, aquilo que a gente, né, tem certeza, passa batido. Quando é alguma fala contrária, a gente vai parar, pelo menos, né, eu acredito que eu sou assim, acredito que muitas pessoas, nós aqui somos assim. Você parar para pensar, falou tal coisa, eu vou estudar sobre isso. É onde a gente se renova e vai para frente. Nunca achar que, né, tá certo. E, assim, eu, de coração, agradeço vocês por ter vindo aqui. Tem uma lembrancinha para o Luciano. Hoje eu trouxe só para ele. Sim. Senão você vai fazer coleção, Samuel. Aí não pode. Eu já estou fazendo. Não. Meia dúzia de caneca. Mas é uma lembrança, né, do canal para vocês, tá? Eu fico muito feliz, muito contente por vocês estarem aqui. Agradeço. Quando vocês tiverem alguma ideia, algumas sugestões de episódios, né, a casa de vocês, tá? Sejam bem-vindos sempre, com certeza, né? Assim como o Samuel já esteve aqui outras vezes, quero que vocês estejam aqui também, tá? Nos prestigiando, dando opiniões, né? Quando estiverem aqui conosco, tá? A partir de hoje, a casa de vocês, sejam bem-vindos sempre. Tem um problema, né? Abriu a porta, eu tô aqui O dentro, Samuel né? que eu digo. Mas vocês é a mesma coisa. O Heitor, né? O Heitor Obrigado. como nosso apoiador aí do canal, né? Como ele faz parte, né, do canal. O Luciano, nem se fala, né, especialista da área aí, amigo, né, de data, está sempre aberto o canal para vocês, tá? E surgiu alguma ideia, né? Ideia com a gente ideia mesmo, né? que mais tem. Joga fumaça, né? Joga fumacinha. Massa, Isso daí, e vamos lá. lembra, né? A gente tinha um ditado quando, bom, para quem não sabe, né? E a gente dava aula todo mundo junto, a gente fundou o Clube dos Clube Ninjas, dos né? Ninjas. Justamente por isso, porque era uma área muito diversificada, então a gente tem que ser o ninja, né? Que relembra aquelas histórias que o ninja, né, era capaz de, lembra, né? Tudo. De tudo. Ele jogava bola de fumaça, aparecia do outro lado, não tinha, né, Luciano? Não tinha inimigo. Principalmente quando mudava alguma coisa, uma legislação, alguma coisa, a gente tinha que falar sobre aquilo. Meu Joga Deus fumacinha que do aparece. céu. Então a gente criou o Clube dos Ninjas, né? Então que todo mundo aí na nossa área seja um ninja aí naquilo que faz de melhor, né? E Eu tenho a busque. foto de inauguração do clube. Meu Deus. É verdade, tem a foto. Naquela época eu tinha cabelo ainda, não mostra não. Não, eu quase vi com a camisa. Eu tenho todas elas, né? Tem? Tem as 4 camisetas lá. 4 ou 5, não Tem sei. 2 ou 3. Tem uma lá também. É uma Olha branca, duas cinza. azul marinho e uma cinza, Uma parece. Cinza e verde. Isso, eu tenho a cinza. De lá. manga comprida. A cinza não serve mais em mim. Mas enfim, um prazer tê-los aqui comigo, tá? Como o Heitor falou, o nosso clube do Ninja era um clube, né, muito interessante em razão disso. A gente estava aqui, eu já sabia o que tinha que fazer. Quantas mega cipat, ó. Quantas cipat, Semana do Meio Ambiente nós fizemos aí, outros eventos nós fizemos só de troca de... Era aquela sintonia, né? Já pá. Até Pronto. trator a gente colocou Olha, lá na escola. Meu Né? Deus, trator, moço. Trator, tigre, né? Onça Quem lá arrumou e esse tal. trator aí, mas foi parar lá no Madeira. A gente era especialista nisso. E naquela época não tinha, né, como hoje tem, né, questão de facilidade. Mas foi bacana, pessoal. Antes de encerrar, eu gostaria de agradecer aos nossos parceiros, né? A ALR Soluções de Engenharia, do amigo André Remédio, especialista em NR10, em laudos, tá?
laudos, avaliações de NR10, insalubridade, periculosidade, a parte de máquinas também, de NR12, e outras atividades. A Arcanjo, do meu amigo João Paulo. A Arcanjo é especialista, né, no segmento da construção civil, está presente nas maiorias das obras aqui do estado de São Paulo, também fora, né, fiquei sabendo que tem algumas obras fora também. E você precisou de um parceiro da construção civil, precisou de uma necessidade rápida, né, e de um parceiro de longa data para poder, do início até o final da sua obra, é só contratar a Arcanjo Engenharia. Nós temos a Franca Ambiental, do meu amigo Rodrigo Franco, tá? Inclusive vai estar com a gente aqui na Semana do Meio Ambiente, nós vamos fazer um episódio especial sobre meio ambiente. A Franca Ambiental, ela é especialista, né, em elaboração de vários programas da questão ambiental e também de laudos, né, também de licenciamentos ambientais, que você precisar na sua gestão sobre meio ambiente, a Franca Ambiental ela é especialista no assunto. Nós temos a Gestione Agro, dos amigos Diego e Tiago, tá? São especialistas aí na área rural, tá? Que você precisar, por exemplo, desde a preparação de solo até a colheita, eles são especialistas nisso. Eles preparam o solo, faz a colheita, tá? Faz o plantio, aliás, faz a colheita, tá? Desenvolve a sua propriedade. Tá? E se você precisar na área rural, a Gestione Agro está aí presente para atender vocês. Nós temos, né, a Heitor Silva Consultoria, tá? O nosso amigo Heitor, que está aqui presente hoje, né? Que você precisar de consultoria na área da segurança do trabalho, orientação, né, sobre segurança do trabalho, o Heitor está aí para resolver as suas necessidades, tá? Grande parceiro, tá? Ele sempre está presente na empresa, nas empresas onde atua. E se você tem a necessidade de contratar um consultor na área de segurança do trabalho, Heitor Silva é a solução para você. Nós temos a Impacto Engenharia, do amigo Vandelso. Se você tem uma produção e você não sabe, né, como organizar a sua planta, a questão de produtividade, de logística, de suprimentos, né, da indústria, a Impacto Engenharia está aí para resolver. Tá? Ela é uma empresa especialista na gestão da produção. Tá? O que envolve produtividade, a Impacto Engenharia resolve para você. Então, empresário da indústria precisou de qualquer orientação para qualquer implantação do segmento industrial, a Impacto Engenharia é a solução para vocês. E nós temos a Macfil, né? A Macfil Locações. A Macfil é uma empresa especialista em locação de equipamentos para a construção civil. É uma empresa do nosso amigo César, e que tudo que você precisar na área de locação de maquinário, e também, principalmente hoje, estão especializando na área de plataforma elevatória. Você tem algum trabalho em altura e precisa de uma máquina elevatória para executar a atividade, a Macfil é a solução. Tá? Então, a Macfil está presente em todos os canteiros de obra de São José do Rio Preto, região e várias cidades, várias localizações do estado de São Paulo, e também usinas, né? Usinas de açúcar e álcool. Você pensou em maquinário, pensou em plataforma elevatória, a Macfil. E, né, agradeço a presença de vocês aqui nos assistindo. Quarta-feira nós vamos ter um novo podcast ao vivo, que vai ser com o Jean Franco e o José Basile, lá do Seconce, tá? Eles vão falar sobre a questão da campanha Falha Zero. E vai ser muito importante, tá? Aguarde aí que vai ser legal também. E muito obrigado e um bom final de semana a todos.